Olá, boa tarde. O direito ao trabalho é uma das temáticas centrais da doutrina social da Igreja que hoje queremos recordar ao apresentar as propostas da Comissão Nacional de Justiça e Paz no recente documento Ética nas Finanças. Um tema a ser analisado por Alfredo Bruto da Costa daqui a pouco, depois de lhe apresentar notícias que marcam a atualidade religiosa. No Dia do Trabalhador, o Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos apela à justiça e à dignidade humana. Em comunicado, desafia a uma mudança: que as riquezas do mundo, que pertencem apenas a 1% de privilegiados, sejam para o bem-estar de todos. Todos pela justiça e pela dignidade humana. O apelo é do Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos para a celebração do 1º de maio. Em comunicado, recordam estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, onde se revela que uma média de 49% dos empregados em todo o mundo ainda ganha menos de $2 por dia. Entre eles, 39% ganha menos de $1. A Organização Internacional do Trabalho diz também que 200 milhões de homens e mulheres estão desempregados. Outro número preocupante que afeta o mundo do trabalho é a precariedade. 60% dos trabalhadores ou trabalhadoras no mundo não têm um contrato. Estão assim expostos à insegurança do trabalho. O movimento mundial refere reivindicações de trabalhadores em todo o mundo lutando por condições justas de trabalho e de remuneração. E refere Portugal a par da Grécia, Espanha e França, onde a população se mobilizou para dizer não à austeridade que golpeia de pleno chicote os meios operários e populares. O Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos afirma neste contexto que o mundo vive sob a ameaça de um desmoronamento da economia, onde os trabalhadores e as trabalhadoras são as primeiras vítimas. São despedidos das empresas, sofrem reduções de salários e são forçados a realizar longas horas de trabalho. Na causa de todos estes problemas está a especulação capitalista e a crise económica, situações que não podem ser resolvidas apenas por um país. O movimento sugere uma estratégia solidária à escala global para lutar contra um sistema único e para criar um mundo mais humano. O Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos apela à mobilização contra a desregulação e a perda de direitos sociais fundamentais. Em conjunto, construamos uma sociedade mais fraterna e igualitária, onde não existam despedimentos por razões económicas e empregos precários e mal pagos, onde as riquezas deste nosso mundo, que pertencem apenas a 1% de privilegiados, sejam de todos e sirvam apenas o bem-estar e a qualidade de vida do conjunto da humanidade. Este movimento, que em Portugal é representado pela Liga Operária Católica, expressa o desejo de que a Igreja esteja mais atenta ao grito de todos os trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro, através nomeadamente da ação dos movimentos operários, chamados a construir um mundo mais justo e mais fraterno. O Papa Francisco desafiou os jovens para os grandes ideais. Foi no último domingo, no âmbito de uma iniciativa que reuniu mais de 70 mil crismandos no Vaticano. Quem faz o crisma este ano foi convidado pelo Vaticano para um encontro no âmbito da fé, a Jornada Mundial dos Crismandos. Mais de 70 mil deslocaram-se a Roma e tiveram oportunidade de contactar com locais de referência para a fé cristã. 44 jovens receberam do Papa o sacramento do crisma. Francisco a todos desafiou a alargar horizontes, assumindo grandes ideais. Abbiamo fiducia nell'azione di Dio. Con Lui possiamo fare cose grandi. Ci farà sentire la gioia di essere Suoi discepoli, Suoi testimoni. Scommettetevi alle grandi ideali, alle cose grandi. Noi i cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole. Andate sempre al di là, verso le cose grandi, giocate la vita per grandi ideali, giovani.
Desafios do Papa que não esquece o contexto em que vivem muitos jovens atualmente. Na homilia da missa, a que presidiu na Praça de São Pedro, Francisco recordou que, em muitas ocasiões, é necessário ir contra a corrente para permanecer firme na fé. Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro cammino. Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene, giovani e giovani, andare controcorrente. Questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare controcorrente. E lui ci dà questo coraggio. Após a missa, Francisco recordou as vítimas do desabamento de um edifício no Bangladesh que provocou pelo menos 341 mortos. O Papa pediu ainda respeito pelos trabalhadores. Escoteiros de todo o país assinalaram o seu patrono, São Jorge. Na região de Lisboa, 8.000 escoteiros de diferentes idades recordaram os objetivos do movimento juvenil em ambiente de festa. Pelas atividades que propõe ou pela metodologia que pratica, o escotismo é um movimento em expansão capaz de atrair os jovens para projetos de educação e formação. Em todas as atividades, como esta o demonstra, não é apenas relevante o número de participantes. É sobretudo importante a capacidade de promover iniciativas que transmitam valores a todos os escoteiros. Há determinados aspectos no escotismo que são característicos que atraem os jovens. Um dos grandes aspectos é a vida ao ar livre. Portanto, os acampamentos, as atividades no campo. O outro é a vida em pequenos grupos, viver em banda, em patrulha. Portanto, estes dois grandes aliciantes que vão de encontro àquilo que é a vida normal dos jovens, com certeza que o atraem. Neste dia, o Corpo Nacional de Escutas da região de Lisboa assinalava o patrono do escotismo, São Jorge, uma forma de passar para as novas gerações referências maiores da cultura e da experiência religiosa. O escotismo foi fundado por Baden-Powell, um cidadão inglês, e o São Jorge é um santo com um grande enraizamento na tradição britânica, portanto associado à cavalaria, portanto, e por isso mesmo o São Jorge foi escolhido como o patrono mundial. Depois nós, em termos do CNE, temos patronos locais, temos o São Nuno de Santa Maria, que é o patrono da associação, e depois temos patronos das próprias secções. Entre os escoteiros, a vontade de experimentar e de participar em atividades está entre as razões que levam muitos a aderir ao movimento. Depois, confirmam-se as expectativas e muitos decidem permanecer. Os meus pais inscreveram-me e eu fui experimentar, gostei muito e por isso continuo e já sou escoteiro há 6 anos. Já estou nos escoteiros há 9 anos, ajudou-me imenso a crescer, entrei em pequenino e moldou-me enquanto pessoa, mesmo nos acampamentos, ajudou-me a tornar uma pessoa mais desenrascada, a interagir mais com as outras pessoas, a ser mais dado, a ser mais descontraído em relação a certas coisas, também a ter mais responsabilidades que normalmente os rapazes pequenos não têm. Nesse tipo de experiências, sim, ajuda imenso uma pessoa a crescer enquanto pessoa. Testemunhos que confirmam a vitalidade do escotismo em Portugal, o que constitui um desafio para os seus responsáveis. Os valores que nos ajudam a fazer o percurso da vida, que nos tornam mais fortes para o dia-a-dia, e estamos numa altura dessas, a ausência de valores, a crise que se assiste também é devido a isso. A gratificação de ser dirigente é poder transmitir, inclusivamente, as dificuldades, e como os valores do escotismo, nomeadamente o escotismo católico, nos ajudam a enfrentar esse caminho. Aquilo que nós tentamos é passar aos outros aquilo que nós aprendemos e sermos testemunhos vivos do que é a ação escotista, do que é a vivência do escotismo. Sempre com o nosso companheiro Jesus Cristo a iluminar-nos e fazemos uma caminhada com os jovens, como irmãos mais velhos, como companheiros, como alguém adulto responsável que os consegue acompanhar e fazer o jogo.
Este ano, o Corpo Nacional de Escutas está a assinalar 90 anos da presença em Portugal. Iniciou atividades em Braga por iniciativa de Monsenhor Vieira de Matos e rapidamente chegou a todos os distritos do país. No mês de maio, no último fim de semana, é também em Braga que os escuteiros assinalam este aniversário. Será um outro grande encontro de jovens, o que acontece em Fátima com a Peregrinação Nacional de Jovens. É no Fátima Jovem que acontece no Ano da Fé e antecipa o ambiente da Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazer discípulos é o tema proposto. Fátima Jovem é uma experiência que eu aconselho todos a experimentarem. É um momento de partilha com a Maria, é um momento de reflexão, de debate. Devem experimentar os workshops, que são bastante interessantes e dá para aprender muito acerca das questões de fé. E, tal como eu aconselho-vos a experimentar e vão ver que não se vão arrepender. Se queres ter uma experiência diferente com jovens de todo o país, partilhar a tua fé aqui em Cristo com eles, conhecer novos amigos, fazer novas amizades, rezar um bocadinho e ouvir muita música, vai ao Fátima Jovem. A Peregrinação Nacional de Jovens a Fátima acontece nos dias 4 e 5 de maio. Em agência.eclésia.pt encontra toda a informação sobre a atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Tempo agora para a análise a temas sociais. Neste dia é nosso convidado Alfredo da Costa. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Obrigado também. O documento da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Ética nas Finanças, tem motivado o debate que hoje fazemos em contexto do Dia do Trabalhador, dos direitos que se procuram salvaguardar nestes tempos, que estão a ser ameaçados pela falta de ética nas finanças, na sua opinião? Eu penso que sim, até porque um dos problemas de falta de ética nas finanças é colocar em posição subalterna a dignidade humana. E o problema do trabalho é uma decorrência imediata da dignidade do ser humano. Há uma expressão muito forte e importante do Papa João Paulo II que tratou o tema do trabalho com bastante desenvolvimento, que é de que o trabalho é uma dimensão fundamental da existência humana. E, portanto... Fala-se no trabalho, não no emprego. Fala-se no trabalho. Só que depois a relação entre trabalho, emprego e remuneração tem que ser olhada de uma forma conjunta, embora não haja uma dependência intrínseca, digamos assim, e universal entre o trabalho e o emprego e a remuneração. Bom, agora, é um tema preocupante. Portanto, estava eu a dizer que quando falamos de ética nas finanças, nós estamos, além do mais, a dizer que as finanças e a economia têm colocado em posição de prejuízo e progressivamente o trabalho humano. Devo dizer que este movimento não é recente desta crise dos últimos poucos anos, mas já vem de um pouco mais para trás, da altura em que se falou muito daquele princípio de haver flexibilidade ao mesmo tempo que regulação, etc., no domínio do mundo laboral, em que Portugal adotou uma série de medidas na legislação laboral que foram reduzindo os direitos que estavam consagrados na lei
dos trabalhadores. Para beneficiar quem? Para beneficiar quem? Para beneficiar aquilo que era considerado como os movimentos indispensáveis para respeitar, para ter uma posição mais forte no âmbito do mercado. Portanto, o mercado tinha um certo número de vetores que tinham uma força muito grande, e se nós queríamos ser alguém, e se o país economicamente queria ser alguma coisa no âmbito desse mercado, nessa altura tinha que prejudicar alguns direitos já consagrados na lei em Portugal. Ora, é o utilitarismo e o materialismo que a Comissão Nacional de Justiça e Paz denuncia. Exatamente. Portanto, aqui há todo um conjunto de prioridades que estão completamente alteradas e continuam a estar alteradas, que é o domínio das finanças sobre tudo mais, seguida do domínio da economia sobre tudo mais, deixando em posição de dominado a política, que é fundamental porque a política existe por causa do bem comum, e o bem comum é um valor ético, não é? E o mundo do trabalho também. Portanto, o Papa Bento XVI, numa das mensagens que publicou, não sei se foi do ano do Dia Mundial da Paz, ou se foi para a Quaresma deste ano, fala nisso e, portanto, fala na necessidade de voltar para uma hierarquia de valores em que a ética se sobrepõe à política e a política à economia e às finanças. Na mensagem para o dia 1 de janeiro, do Dia Mundial da Paz. Dia Mundial da Paz. Ora bem, portanto, é isso que é exigido de nós, e aqui aquilo que nós salientamos é que isto não pode ser deixado aos governos, pura e simplesmente, ou aos órgãos de soberania. Isto é qualquer coisa que tem que ser uma preocupação, quer individual, quer grupal, dos grupos, quer dos movimentos, etc., porque nós não podemos deixar coisas tão importantes que condicionam o próprio bem-estar e a felicidade e a realização das pessoas em mãos apenas do poder político. Não é? São modelos de governança que a Comissão Nacional de Justiça e Paz denuncia? O modelo de governança tem também, aplica-se evidentemente a nível nacional, como a nível europeu, mas aquilo que nós aqui salientamos em termos de governança é sobretudo a nível mundial. Porque hoje, para nós, temos que, como disse, temos que pensar em termos europeus, mas não basta. Porque a própria Europa está num contexto mundial, um contexto mundial desregulado, e a Comissão de Justiça e Paz já deu algum eco, mas possivelmente tem que continuar a falar nisso. Há um documento do Conselho Pontifício Justiça e Paz que fala da ordem económica e financeira mundial e da necessidade de regulação e de uma autoridade mundial que tenha implicações na própria ordem das instituições internacionais. Ora bem, isso pode, à primeira vista, dar a impressão de que vai colocar o poder muito longe das pessoas, porque nós dizemos que os poderes nacionais não olham, não têm contacto com a realidade das pessoas, e se vamos passar para nível internacional, podemos recear de que o poder de decisão fica ainda mais distante. Não se trata disso, porque essas autoridades mundiais, a forma como funcionarem, têm que respeitar, além do mais, o princípio da subsidiariedade. É um princípio muito caro também ao pensamento da Igreja, que é um princípio que, no fundo, diz que aquilo que pode ser feito a um nível mais próximo das pessoas não deve ser feito a um nível mais distante. Em todo caso, nesta temática das autoridades globais, por exemplo, assistimos no Conselho de Segurança da ONU que existem alguns países que têm
o direito de veto. Claro. Portanto, determinam por si só muitas das decisões. Como sabemos, neste caso, não poderiam ser aqueles mais fortes novamente que iriam como sabemos, a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas é muito o reflexo do contexto da Segunda Guerra Mundial. Agora já há algumas tendências no sentido de universalizar mais a composição. E sem agora estar agarrado a este documento, eu costumo dizer que se o Conselho de Segurança assumir como sua responsabilidade uma segurança, não apenas a segurança em termos de guerra e paz, mas também, por exemplo, problemas de segurança alimentar das populações, já a própria função do Conselho de Segurança, que é o único órgão das Nações Unidas que tem algum poder de impor, digamos assim, seria completamente outro. Poderia ter essa regulação financeira também que... Evidentemente que essa regulação financeira é inseparável do contexto, da estrutura institucional das Nações Unidas, que estão em mudança, não se sabe, eu pessoalmente não sei exatamente em que sentido, mas é evidente que não podemos criar coisas novas, independentemente daquelas que já existem, não é? E esperemos que de facto exista essa regulação falada e tanto pedida para os tempos que correm. Dr. Alfredo da Costa, muito obrigado por ter estado neste programa, onde voltaremos para continuar a analisar este documento da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Ética nas Finanças, de hoje a 8 dias. Já amanhã, outros temas marcam este programa da Igreja Católica. Votos e bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.